Bom dia, boa tarde, boa noite, torcida colorada. Estamos iniciando a segunda edição do Boletim Colorado por Estrela Bet e a edição de hoje começa no embalo da conquista das gurias coloradas, as atuais bicampeãs brasileiras sub-20. Única equipe campeã da competição, que teve seu primeiro ano de disputa organizado em 2022, o Inter levantou a taça de campeão brasileiro feminino sub-20 pelo segundo ano consecutivo, após bater o São Paulo nos pênaltis. Mais uma vez São Paulo, adversário na final de 2022, quando as gurias venceram por 4-2. Agora em 2023, a decisão ocorreu em jogo único, disputado com o mando de campo da equipe paulista no estádio Bruno José Daniel, em Santo André. As gurias coloradas largaram em desvantagem na finalíssima ainda no primeiro tempo, mas na etapa final, após grande jogada de Ana Luísa pela ponta direita, que contou com meia lua na marcadora, a meio-campista fez um cruzamento, a zaga e a goleira bateram cabeça e com o gol contra, o Internacional chegou ao empate. O empate 1-1 persistiu até o fim do tempo regulamentar, encaminhando a decisão do título para os pênaltis. Nas penalidades, 5-3 para o Inter foi o placar final. As São Paulinas erraram a segunda cobrança e o Inter teve 100% de aproveitamento. Coube a artilheira Mileninha, que assim como a Ana Luísa também pertence ao grupo profissional das gurias coloradas, converter a batida do título. E a goleira até acertou o canto esquerdo foi a cobrança, mas não teve a menor chance de defender ou impedir que o título seguisse em mãos do Internacional. Pro lado, Carol Gil movimenta, bateu, golaço! Internacional na bola, tomou distância, Priscila parou, pensou, correu, bateu! Gol! Kedna na bola, para, olhou, Mariana debaixo do gol, concentrada, Kedna correu, bateu, Mariana! Uma distância é autorizada, Ana Luísa respira, caminha com tranquilidade, Ana Luísa aproxima, paradinha! A Berchon correu, bateu! Gol! É autorizada, Mileninha, de cara a cara com a goleira, olhou, respirou, Mileninha devagar, correu, bateu, campeão! Campeãs brasileiras, as gurias do Internacional! As bicampeãs brasileiras foram festejadas pela torcida na noite do último sábado, quando o Internacional enfrentou o Cruzeiro no Beira-Rio em partida da 13ª rodada do Brasileirão Profissional Masculino. No intervalo do confronto, as gurias coloradas da categoria sub-20 deram a volta olímpica no gigante, foram saudadas, festejadas pelo público presente no Beira-Rio, cantaram, soltaram o grito de bicampeãs, tiraram fotos e, sobretudo, tiveram aquele merecido carinho entregue pelas arquibancadas do Clube do Povo. E a conquista nacional não foi a única boa notícia para a categoria de base feminina do Clube do Povo, já que a recente convocação, divulgada pela Seleção Brasileira Feminina Sub-20, conta com a presença de 6 atletas do Internacional. Entre os dias 10 e 18 de julho, a Seleção Feminina Sub-20 participará de período de treinos em Porto Alegre. E estão relacionadas para esses testes a goleira Mari Ribeiro, as zagueiras Guta e Carla, as meio-campistas Dani Teixeira e Ana Luísa, e também a atacante e a artilheira Priscila. Parabéns, gurias, e que esse período seja muito frutífero ao lado da seleção brasileira. A base masculina também conquistou um resultado muito importante, mas na categoria sub-17. O Inter está na final do Gauchão Juvenis e também classificado para a Copa do Brasil da categoria no ano que vem. E a vaga na decisão foi conquistada após empate de 3-3 com o Gramadense no CT de Alvorada. O Inter havia vencido o jogo de ida da semifinal por 2-1 fora de casa e abriu o confronto como mandante, marcando logo aos 5 minutos. Ricardo Matias, jogador constantemente convocado para a seleção sub-17 e também já artilheiro com o sub-20, recebeu o lançamento nas costas da defesa, driblou o goleiro e finalizou para as redes. 1-0. Aos 22 minutos do primeiro tempo, chegou o 2-0. Jogada do camisa 10, Gabriel Carvalho, que abriu o jogo pelo lado esquerdo da área adversária. No primeiro toque, Guilherme Bahia dominou. No segundo, finalizou cruzado para ampliar a conta. Também no primeiro tempo, aos 28, o Gramadense descontou. E no início da etapa final, a equipe visitante chegou ao gol de empate. Na sequência, a virada serrana só não aconteceu graças ao goleiro Henrique Menck, do Internacional, que defendeu uma cobrança de pênalti. Foi então que Gabriel Carvalho, camisa 10, apareceu mais uma vez. Agora imprecisa cobrança de falta por cima da barreira para recolocar o Inter em vantagem no CT de Alvorada. Placar
Celeiro 3, Gramadense 2. Já na reta final de partida, os adversários marcaram pela terceira vez e deram números finais ao confronto. No jogo de volta, 3-3, no placar agregado, 5-4 e a classificação para a final do Gauchão Sub-17 era do Internacional. Na decisão, o Clube do Povo enfrentará seu maior rival em jogos previstos para os 2 próximos sábados. O primeiro, com o mando do Internacional, e o segundo, na casa do adversário. Antes disso, o Celeiro de Asa estreia no Brasileirão Sub-17 na quarta-feira, dentro de casa, contra o Fluminense, e o jogo já conta com serviço aberto no Mundo Colorado. O acesso ao CT de Alvorada é gratuito e realizado mediante check-in no Mundo Colorado e doação de 1 kg de alimento não perecível. No Beira-Rio, a partida comentada entre Internacional e Cruzeiro, válida pela 13ª rodada do Brasileirão, foi encerrada com empate sem gols. No primeiro tempo, os visitantes, escalados com um ataque bastante jovem e movediço, levaram perigo ao gol colorado, mas pararam tanto em boas defesas do goleiro John quanto em desarme providencial do zagueiro Vitão, numa situação em que o atacante Wesley saiu cara a cara com o gol do Internacional. Também no primeiro tempo, o Internacional perdeu Alan Patrick com uma lesão no olho. O camisa 10 foi substituído por Jean Dias e esse novo formato do ataque foi ajustado no intervalo pelo técnico Mano Menezes. Com isso, a segunda etapa foi de melhora do Internacional, que chegou a terminar o jogo com um jogador a mais e pressionando o Cruzeiro, inclusive com a reestreia de Charles Arangue, que depois de 8 anos voltou a vestir a camisa do Internacional. O chileno teve uma das grandes oportunidades do segundo tempo e, por detalhe, não marcou aquele que seria o gol da vitória. Mas o placar final foi mesmo o empate de 0-0, que deixa o Inter com 21 pontos na tabela, apenas 2 de distância do G4. Depois do jogo, na sala de coletivas do estádio Beira-Rio, o técnico Mano Menezes concedeu entrevista na qual analisou a recente maratona de jogos do Clube do Povo, que em 10 dias disputou 4 partidas com 3 vitórias e 1 empate. Entra aí uma série de questões, né? Além do Cruzeiro fazer bem, eles passaram a semana inteira sem jogar, né? Aliás, esse jogo deveria ser amanhã, no mínimo amanhã. Não tem uma razão para ele ser hoje à noite. Porque nós estamos jogando na quinta-feira passada, jogamos em Curitiba, domingo jogamos contra o América, quarta jogamos um jogo de Libertadores decisivo. Então, esses pequenos detalhes influenciam no jogo. E era bem inteligente da parte deles nos pressionar para nos levar a um desgaste imediato do jogo. Mas eu acho que os problemas que tivemos, aí vai bola atravessada um pouquinho na frente da área, fora do contexto, né? A gente escolheu os caminhos para facilitar o que o Cruzeiro estava fazendo bem feito. E isso foi uma coisa que conversamos no intervalo e melhoramos. Uma delas é porque nós não conseguimos fazer a bola chegar nos volantes. Eles pressionaram bem os nossos 2 volantes, e nós ficamos com a bola sempre muito longa para sair, e eles retomaram essa bola, e isso tirou um pouco da tranquilidade da equipe. Mas você tem que saber passar por isso, e às vezes até parar de sair jogando, tentar sair jogando, jogar com 2 bolas longas para você sair dessa pressão, estabelecer uma nova realidade. Isso existe em qualquer lugar, todos os times passam por isso, né? E a gente tem que saber resolver. O Internacional volta a campo no próximo domingo contra o Fluminense, no Maracanã, em partida marcada para as 16 horas. Mas antes disso, as atenções estão voltadas para o extracampo, já que na próxima quarta acontece o sorteio da fase de oitavas de final da Conmebol Libertadores. Líder do Grupo B, o Inter encerrou a fase de chaveamento com 12 pontos. Os 3 últimos conquistados na rodada de encerramento do Grupo B, quando bateu por 3-1 o Deportivo Independente Medellín no Beira-Rio, na quarta-feira passada. Luiz Adriano 2 vezes e Maurício marcaram os gols da vitória do Clube do Povo. O Inter volta a campo no próximo domingo pelo Brasileirão, que terá no final de semana disputada sua 14ª rodada. E é exatamente sobre ela que a gente abre agora o Momento Estrela Bet. As emoções da 14ª rodada do Brasileirão começam ainda no sábado. No final da tarde, o estádio Mineirão recebe confronto entre o Atlético Mineiro e o Corinthians. 2 times pressionados na competição. O Atlético ainda não venceu sob o comando da comissão técnica de Luiz Felipe Scolari. E o Corinthians, de Vanderlei Luxemburgo, lutando bravamente contra o rebaixamento. Um jogo em que correr riscos é praticamente imperdoável e, em se tratando de 2 técnicos tão experientes,
o empate pode ser uma aposta interessante, ainda mais quando a gente percebe que as odds na Estrela Bet para uma igualdade são de 4.01. Vale a pena, portanto, apostar que dois técnicos matreiros, experientes em crise, joguem uma partida mais preocupados em não perder do que exatamente em ganhar do adversário. Poucas horas mais tarde, em São Paulo, Palmeiras e Flamengo. Confronto de duas das equipes de maior orçamento do futebol brasileiro e de um time, o Flamengo, que vive um momento de afirmação com Jorge Sampaoli, enquanto o Palmeiras, no último final de semana, deixou escapar uma vitória contra o Atlético Paranaense, abriu 2-0 fora de casa e cedeu o empate. Um jogo polêmico, repleto de coletivas conturbadas, reclamações de arbitragem, notas divulgadas pela CBF, pelo Palmeiras, um clima tenso e que pode ficar ainda mais efervescente depois da rodada da Copa do Brasil no meio da semana. Isso porque o Palmeiras enfrenta o São Paulo e o Flamengo o Atlético Paranaense. Dois times também, portanto, que chegarão cansados, desgastados para o confronto de sábado. De todo modo, sempre que é mandante, o time de Abel Ferreira faz por merecer a fama de favorito. E na Estrela Bet, uma aposta no Palmeiras tem como odd 2.18. Resultado interessante. Palmeiras é o time que hoje fecha o G4, o Inter luta para se aproximar do topo da tabela. Não seria exatamente a vitória do Palmeiras interessante para o Inter, mas pensando numa aposta e pelo que mostram as odds de 2.18 para a vitória palestrina, é uma aposta que pode valer a pena de ser feita. Para encerrar já no domingo, uma partida que interessa e muito ao Internacional, já que o Bragantino, que atualmente tem 23 pontos, e o São Paulo, com 21 pontos, mesmo número do Internacional, se enfrentam no interior paulista. O São Paulo, no meio de semana, enfrenta, como já comentado, o Palmeiras pela Copa do Brasil, enquanto o Bragantino tem a semana livre. E além disso, o Braga vive um momento de afirmação na temporada. Venceu o Corinthians na última rodada fora de casa e antes disso já bateu o Goiás e goleou o Flamengo em Bragança. Por isso, a aposta na vitória dos comandados de Pedro Caixinha tem como odd 2.03 e pode gerar um retorno muito interessante, especialmente contra um São Paulo desgastado por um calendário um pouco mais exigente. Fica por aqui a segunda edição do Boletim Colorado. E na semana que vem a gente retorna com a repercussão da 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, também do sorteio da fase de oitavas de final da Conmebol Libertadores e, claro, a atualização do Sub-17 masculino do Celeiro de Ases, que tem tanto confronto pela frente no Campeonato Brasileiro quanto na decisão estadual. A gente se vê lá.